Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Confiax, aqui em todas as redes sociais, né, no streaming, no YouTube, para você que nos assiste, está nos ouvindo aí no carro, aonde quer que seja, a gente tem trazido aqui no Pode Confiax vários grandes personalidades aí do mercado imobiliário, e hoje não vai ser diferente, tá? Uma grande personalidade para discutir um tema muito relevante aqui, e hoje a gente, além desse grande convidado, a gente tem uma novidade. Nós temos aí um apresentador convidado, né, Léo? Léo que é um grande comunicador, um comunicador nato, e eu acho que eu já até dei um spoiler do que a gente vai tratar hoje, né? Isso aí, Everett. Muito boa tarde, é um prazer enorme estar aqui novamente, dessa vez como apresentador, e ter a honra de receber aqui esse grande especialista no assunto, né? Recebemos aqui no Pode Confiax hoje o professor Rodrigo Moreira, fonoaudiólogo e professor de oratória. Mas antes de tudo, roda a vinheta. A vinheta. Seja muito bem-vindo ao Pode Confiax, professor. Para iniciar, a gente queria saber um pouco da sua história e como você tem ajudado inúmeras pessoas a comunicar melhor. Ok, Léo, muito obrigado. Obrigado, Elbert. Obrigado a todos os nossos web espectadores pela oportunidade de eu dividir com vocês os conhecimentos das técnicas de oratória. Eu formei em fonoaudiologia há 27 anos e Uhum. desde o meu início de carreira profissional, eu percebi que a oratória não era ensinada na América do Sul, no Brasil. Eu mesmo fiz o curso de fonoaudiologia, mas não aprendi no curso as técnicas de oratória para falar melhor em público, numa prospecção, numa conversa. O que a gente aprende no curso de fonoaudiologia? A melhorar a dicção, a voz, a fazer exame de audição, criança que não fala direito, Uhum. desenvolver, né, a linguagem, mas oratória, nada. Nem eu e nenhum outro profissional aqui na América do Sul, no Brasil. Eu percebi isso logo cedo. Então, eu comecei a minha carreira como fonoaudiólogo clínico, mas já comprei livros de oratória desde lá. Comprei vários livros de oratória, já fui pensando o que eu tinha que aprender para poder ensinar para os meus futuros alunos. E aí eu juntei, depois de 5 anos, o que eu estudei de oratória, com o meu diploma de fonoaudiólogo e o meu jeito falador de ser. Eu sempre fui falador, desde o ensino médio, faculdade, grupo de jovens, eu sempre ia lá na frente e salvava o grupo. Você era assim também, Léo? Sim. Porque você ia falar Eu, comunicador nato? eu sou esse tipo de pessoa. Inclusive, eu tocava, né, em banda também, era vocalista, então, assim, sempre gostei muito, assim, do palco. É um lugar que eu Que me sinto muito legal. à vontade, assim. E eu já tinha ouvido falar de fonoaudiólogo, mas para corrigir exatamente a projeção da voz, como a gente vai cantar, e nunca nessa parte da oratória. Então, eu achei muito interessante É. E um quando a bom gente... comunicador é aquele que fala bem sobre qualquer assunto, né? Consegue improvisar. Até um assunto que ele Isso não domine daí, ô tanto. Elbert, isso aí é delicado, Aham. porque o improviso, a fala improvisada é a negação da previsão. Então, se você for pego de surpresa para falar de um assunto que você domina, dá para falar. Aham. Agora, se você não domina, o ideal é você recusar a oportunidade, indicar alguém ou pedir um tempo para estudar. Então, eu falar de improviso só porque eu sou bom de oratória, sem ter conhecimento do assunto, não é uma atitude muito responsável, Sim, Sim. porque eu vou falar algo ali que vai ter uma repercussão social, porque eu falo bem, e eu não estou entregando uma informação de confiança para o meu público. Então, ser bom de improviso desde que se domine o assunto. E o ideal, já que você tocou no improviso, é ter uma fala espontânea planejada. Eu sei o que eu vou falar, está tudo organizado, mas eu executo em forma de bate-papo. legal. Essa é a melhor forma de apresentação. Além dessas duas, temos mais duas, que é a leitura profissional em público. Uhum. Tem técnica para ler em público. Posso até ensinar para vocês aqui. Queremos, Vocês me Por emprestam queremos. esse favor, roteiro aí que eu vou ler para por vocês. Claro. favor. Leitura profissional em público. E a última técnica é a fala memorizada, que é aquela que realmente você decora um texto, interpreta como um ator
e desenvolve o assunto. Que legal. Então, qual que é a melhor das 4? Fala espontânea planejada, com uma pitada de improviso, porque na hora que você abre para perguntas, por Uhum. exemplo, para um auditório, o auditório vai fazer pergunta para você. E você não sabe o que vai vir dele, né? Exatamente. Então você tem que Mas só que você domina o assunto. Sim. Eu vou fazer palestras, eu abro para perguntas no final, eu já sei as top 5. Sim. Entendeu? Pelo fluxo, né? Essa é pelo fluxo. Essa pergunta eu tenho certeza que vai sair, sai. Então eu estou treinando responder aquela pergunta há 22 anos, né? Legal. Porque todo mundo pergunta aquilo. Bom, a gente fala aqui para inúmeros donos de imobiliárias, corretores, vendedores que nos acompanham, né, aqui no Pode Confiax. E diversas pessoas aí do setor comercial, é um pré-requisito ter uma boa comunicação para quem trabalha com vendas, né? Uhum. Locação e tudo mais. Na sua visão, qual que é o papel da oratória na construção de uma carreira bem-sucedida aí no setor comercial? A oratória é ferramenta de trabalho para quem trabalha no setor comercial. Uhum. Então, vamos partir do princípio que é uma ferramenta essencial. Às vezes tem pessoas que se intitulam tímidas, aí de repente entra numa empresa numa área mais técnica, assim, fica mais mexendo com máquina. De repente ele é deslocado para a área comercial. A gente vê. Aí ele é obrigado a deixar de ser tímido. Olha que interessante. Quantos alunos que já me contaram essa história? Que aí na hora do vamos ver ele teve que se soltar. A timidez não é uma marca fatal, é um estado psicológico. Então a pessoa ela não é tímida, ela está tímida. Uhum. Dependendo da situação, a gente fica tímido. Sim. Dependendo da situação, a gente fala até demais, né? Aí tem que tomar cuidado para não falar o que não deve, né, não? Então a timidez é importante isso, apesar de terem pessoas que são mais introvertidas e pessoas que são mais extrovertidas. E recentemente li um livro que apresentou um novo conceito, o conceito do ambivertido, que é aquele que sabe controlar o seu comportamento. Para regular entre um e outro. Então, por exemplo, esse ambiente que eu vou, por exemplo, eu vou num ambiente de network. Uhum. Eu não posso ficar introvertido, tímido. Ah, Eu tenho que me soltar, eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que, né, aproveitar meu tempo ali para fazer negócios. E tem situações que você não é o centro das atenções, então você, de propósito, né, com controle do seu comportamento, da sua mente, você fala, eu vou ficar na minha. Eu vou ficar na minha, porque eu não vou ser o centro das atenções aqui. Quem é o centro das atenções aqui é outra pessoa. Então, deixa eu quieto, ficar quieto. Então, o ambivertido ele consegue ter controle do seu comportamento comunicativo de acordo com o cenário, a situação, o ambiente, o contexto que ele encontra. Então, é um conceito interessante. Agora, a área comercial é fundamental. é. Eu me considero da área comercial, porque eu sou vendedor de curso de oratória. Sim. Então, eu tenho uma equipe comercial? Tenho. Eu estou aqui gravando esse podcast com vocês. Tem alguém lá respondendo meu WhatsApp, não é? Interagindo com pessoas que têm interesse em fazer um curso de oratória. Ok. Mas se precisar, eu também sei negociar. Porque às vezes eu vou num evento que as pessoas me perguntam, e aí, o que que você faz? Aí eu tenho o meu pitch, né? Que é uma fala pronta do que eu O faço. pitch de elevador que a gente É o chama, né? elevator pitch, né? Que é você se apresentar Isso. no tempo de um elevador. Ou seja, você tem que falar quem você é, o problema que você resolve, a dor, né, que você resolve, o sonho que você realiza, deixar um contato e despedir. Eu tenho meu pitch aqui, eu posso fazer para vocês, dura 15 segundos. Por Quer favor. marcar, pode Por ficar à favor, queremos vontade. ver. Por favor. Vou Queremos ver. fazer, entre, ó, abriu o elevador, abriu a porta do elevador. Alguém está lá dentro, eu entrei no elevador, essa pessoa falou assim, Somos nós dois aqui. Tá. Aí você me pergunta, você trabalha nesse andar? Eu falo, trabalho. Aí você fala, você trabalha com o quê? Pode começar a marcar, Léo. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou fonoaudiólogo e professor de oratória. Eu ajudo as pessoas a falar sem medo ou falar em alta performance. O meu contato no Instagram e na internet é falar melhor. Caso você tenha interesse, estou à disposição. Me manda uma mensagem. Bacana demais. Quanto tempo deu aí, Léo? Deu 17 segundos. Pô, velho, Aê! alguma coisa eu falei que passou 2. Mas assim, o tempo do elevador. Claro, com certeza. Gente, se eu tiver 1h30 para me apresentar, eu consigo. Se o elevador enguiçar, então. Nossa, Aí se o elevador parar, já é eu uma tenho 1h30, mentoria, né? Aí eu vou explicar todos Aí já os vira um detalhes, workshop. como é que eu virei professor de oratória, vou falar da série de oratória, vou contar cases de alunos de sucesso. Sim. Aí vai longe, vou falar todas as salas que eu já tive para poder, né, ministrar meu treinamento, qual que foi a situação mais desafiadora que eu já vivi. Sim. Então, a gente tem que saber fazer o nosso pitch, o pitch do nosso produto, e
uma coisa muito importante que tem relação total com o departamento comercial e a oratória. São os gatilhos mentais. Uhum. Com certeza. Ou seja, gatilhos mentais, o gatilho da escassez, da urgência, da prova social, da autoridade e os gatilhos emocionais também. Você mostrar para a pessoa a importância dela adquirir aquele produto, mexendo com as emoções dela. Sim. E um vendedor, no fundo, é um bom conversador, né? É. Ele se relaciona bem com as pessoas, ele explica o produto, faz o outro entender o que ele está comprando. Então, eu gosto de trocar, às vezes, a palavra vendedor por consultor de compras. Perfeito. Isso. Porque ninguém quer, Bem colocado. ninguém quer sentir que o outro está vendendo. Porque a gente quer comprar, né? Exato. Porque exato. quando eu compro, eu estou no poder. Quando alguém vende para mim, é como se eu fosse meio vítima, Sim. entendeu? Da atitude de alguém. Então, a pessoa tem que sentir que ela está comprando algo, ela que está decidindo. Só que ela está comprando baseado em informações que eu dei para ela. Excelente. Então, é uma consulta, né? Ou é comunicação. A venda. A venda é o resultado final de um processo de relacionamento. E esse processo de relacionamento, ele é entremeado pela comunicação. Relacionamento é comunicação. Uhum. E oratória não está só na vida profissional, né, pessoal? Exatamente. É isso que eu ia comentar, né? Na realidade, todo mundo é um pouco vendedor, porque quando a pessoa tem que se apresentar para outra pessoa, você está basicamente ali se vendendo ou fazendo um pitch de elevador para uma pessoa que não te conhece, Sim, né? Então, no fundo, todo mundo vai ter um pouco de consultor na realidade, vai. né? Todo mundo. Quais são os erros mais comuns que os profissionais cometem ao falar em público e como é que a gente pode evitar esses erros? Os erros mais comuns são ligados à não prática das técnicas de oratória. Então, um erro muito comum. Imagina eu ministrando aqui, ministrando não, concedendo essa participação nesse podcast, e eu olho o tempo todo para o teto aqui. É. Imagina, olha essa situação aqui. Isso aqui é um erro que eu considero grosseiro e comum. Então, eu tenho muitos alunos que eu recebo que eu preciso ajustar o olhar deles. Às vezes eles falam olhando para o horizonte, falam olhando para o chão, tem um olhar muito rápido, tá vendo? Uhum. Sim. Então, ajustar o timer, ajustar a localização do olhar é muito importante. Saber o que fazer com as mãos. Estou eu aqui concedendo esse podcast e minha mão o tempo todo aparecendo, aberta. E eu gesticulo aqui, eu aproximo ela de forma discreta, né? Eu não cruzo o dedo, eu não faço gesto obsceno, né? Gesto obsceno, gesto obsceno. Sim, sim. Então, abre a mão, aproxima a mão, flutua a mão em cima De da uma forma mesa. natural, né? E o gesto representativo. Eu sou Fluida, eu, né? Sim. eu sou eu. Ontem foi ontem, não foi? Sim. Hoje é hoje. Hoje. E amanhã? É amanhã, tem que ter foco. Olha o foco aqui. Então, saber gesticular de forma natural, fluida, mas proposital. Um dos maiores desafios da oratória, no quesito expressão corporal, é fazer gesto representativo. Fazer com que a sua fala combine com o que você está falando. Uhum. Igual eu estou fazendo aqui agora para vocês. Porque o gesto ele corrobora um pouco, né? Com o que você tá. Ele vai auxiliar Exatamente. no que você tá tentando comunicar. Exatamente, Léo. O gesto ele fortalece, observa o meu gesto aqui, a transmissão da sua mensagem. Legal. Fiz isso aqui agora. Sim. Agora, eu já estou treinado nisso. Tem 22 anos que eu estou preocupado com isso, né? Se quiser arredondar para 27, né? Desde que eu formei que eu estou preocupado com oratória. Então, eu já tenho um certo reflexo com o meu gesto representativo. O aluno que chega, ele chega cru. Então, ele nem sabe o que ele vai fazer com a mão. Aí eu tenho que ajustar a mão dele. Aí depois ele começa a perceber a mão dele. E depois a mão dele começa a colaborar com a fala dele. Então, essa é a sequência. Então, erros mais comuns: contato visual, gesto, postura. Tem comunicador que é leão jaulado, não para um minuto na sua frente, você tem que ficar assim, ó. Pode dar até labirintite isso aqui, né? Ó, leão jaulado. Tem gente que é árvore mal plantada, fica apoiado numa perna só o tempo todo, ou balançando o corpo. No meu treinamento, eu gravo o aluno falando. No celular dele, tem um tripé lá no meu instituto, coloco lá, e eu gravo ele falando, vou lá, dou o feedback, e ele leva o vídeo para casa para assistir. Nós repetimos isso no mínimo mais 2 vezes. E quando é uma mentoria individual, a gente repete isso 8 vezes, Uhum. até acertar. E depois que acertar, mais 8 acertando. Para ver se. São 2 momentos no treinamento, né? Isso não é só para oratória, não, hein? Vamos supor que eu queira aprender a
chutar uma bola de forma correta para bater bem uma falta. Eu vou ter que bater na bola, mas muitas vezes, depois que eu acertar, né, o meu mentor, que pode ser o Zico, pode ser o Messi, ele vai chegar para mim e falar, Rodrigo, mais 8. Ou, custei acertar uma, né? Então, depois que você aprende a falar bem, Aham. você tem que repetir o acerto, lapidando ainda mais. E a nossa próxima pergunta seria sobre isso, a sua mentoria. Como é que é o processo? Quando o aluno chega para você, falando da mentoria individual, quanto tempo dura? Como é que são os processos internos? Ó, identifiquei esse problema aqui, vamos trabalhar nisso primeiro. Como é que funciona? Eu tenho mentorias de 12 horas, de 24 horas e de 42 horas. Uhum. Eu tenho um aluno que eu acompanho ele durante um semestre. Eu tenho um aluno que eu acompanho ele por 2 meses, que é o de 12 horas, e eu tenho um aluno que eu acompanho ele por 3, 4 meses. Então, vai depender muito da demanda do aluno. Por isso que o primeiro passo é marcar uma conversa comigo, diagnóstica. Uhum. Sim, eu Para ia falar saber, igual o isso. Léo. O Léo é falador. O Léo é falador. Você também, né? Você está aí ó, É, fazendo podcast. Mas o Léo é mais falador que você. O Léo é o gerente comercial. Tá. Então, naturalmente, Clássico, né? eu gosto, eu adoro É. falar. Se tem uma coisa que eu gosto é falar, socializar, relacionar com a pessoa, entender assim as motivações dela e a gente consegue filtrar tudo isso através de uma conversa, né? ah, O Léo, ele tem um perfil clássico de mentoria individual, porque ele não tem medo de falar, ele já fala, ele já tem campo de experiência para falar, e ele precisa aprender rápido as técnicas de oratória, porque é para ontem. é. É para ontem, já está falando. Então, essa pergunta aqui, ó, você já está falando? Tá vendo essa pergunta? Eu Sim. custei chegar nela, viu? Você já está falando? Se o outro lado chegar para mim e falar, já, professor, eu já sou líder, eu já sou gerente, eu já tenho uma equipe, Uhum. não é? Então, eu já estou falando, eu já estou fazendo palestra e eventos, só não sei as técnicas. Eu falei, então vamos para a mentoria individual, porque aí eu te ensino rápido. Bobear, a gente faz essas 8 aulas de 1h30, Uhum. em duas vezes por semana, a gente resolve em um mês. Véio. E o que a pessoa já vai aprendendo, ela já vai praticando assim imediatamente. Isso é sério. A mudança é imediata. 1h30 de aula comigo, a pessoa já sai da minha sala outra pessoa. Isso acontece todo dia, eu prometo isso para os meus alunos. Muda a percepção, né? Quando a Não, gente muda. consegue ter o conhecimento ali, você consegue identificar isso nas outras pessoas também, né? Não, e o meu aluno, Léo, ele aprende rápido. Meu aluno, ele é um empreendedor, ele é um gestor, ele é uma pessoa que está voando já. A pessoa já chega no meu instituto lá voando na profissão. Então, esse cara é esperto. Assim, ele aprende rápido e eu ensino bem. Então, vai dar certo isso aí. E o meu método já está validado. A sequência, método é caminho, né? Sim. Vem lá do latim, aquele negócio todo. Método é caminho. Então, o meu método já está validado. O meu aluno, na hora que ele chega, eu já sei o que eu tenho que fazer com ele. E se ele aprende rápido, eu ensino bem e o método está validado, eu posso quase que prometer para esse aluno que ele vai aprender. Rápido mesmo. E é transformador. E meu aluno não fica comigo assim. Tem aluno que quer assim, 8 encontros de 1h30. Eu tenho um curso de grupo que dura 12 horas, é uma imersão. Vai ter um agora no final do mês, uma turma de final de semana e uma noturna. 3 noites já resolve o problema. 3 noites. E meu aluno também não é muito ocupado. Ele não tem tempo de ficar, né, 4 meses comigo, não. Meu aluno fala, é agora ou nunca, professor. Eu só tenho esse final de semana para aprender. Você tem uma turma aí? Ele já chega com gatilho de urgência. Não, urgência. Ele não tem tempo. O meu aluno, ele não tem tempo. Entendeu? Ele tem condição de investir no treinamento, mas o desafio é a agenda. Uhum. Por isso é que hoje em dia, com o atendimento híbrido, isso ajudou muito, né? Eu posso, por exemplo, eu acabei de atender um aluno hoje de manhã, no primeiro horário, de 7h40 às 9h10, 1h30 de aula. Atendi ele. Ele é um executivo de uma empresa. Atendi ele hoje, para vocês terem uma ideia, ele mora no interior de Minas Gerais, semana que vem ele está todo fora. A próxima aula é online ao vivo. Aí na outra semana a gente não sabe, vai depender da agenda dele. Só sei que o treinamento acontece. A hora que tem que falar, eu ponho ele em pé lá na casa dele, onde ele estiver, no hotel, e ele executa as técnicas. Bacana demais. Isso aí. Falando um pouco da oratória na construção da marca pessoal, como que um profissional pode usar a comunicação para reforçar a sua imagem e a autoridade e a confiança no mercado que atua? Como que ele pode usar isso a seu favor, no caso? Ô, Léo, tudo transmite sinais. Tudo que a gente faz. Então, se você fala bem, a pessoa vai olhar para você e vai confiar em você.
Então, e outra coisa, o corpo fala, né? Uhum, O corpo está sim. vestido, o corpo usa óculos, né? Você está aí com o seu, eu estou É, aqui com o meu. exatamente. Então, os meus alunos também, eu peço eles para investir, alguns eu peço para investir até em consultoria de imagem. Ou seja, procurar um personal style ou uma personal style, geralmente é uma mulher, né? Um público mais feminino que trabalha nessa área, para a pessoa se vestir bem. Arrumar o cabelo igual o do Léo aí, ó, todo estiloso, olha lá, tá vendo? Tem até gel ali, ó. Então eu também arrumei o meu aqui, meu tupete. A gente se ajeita. A minha paleta de cores aqui, a azul tá na minha paleta de cores. Eu fiz. Inverno brilhante. Esse óculos combina com o formato do meu rosto. Quem me falou isso foi uma consultora de imagem. Então a gente trabalha com a nossa imagem. Tudo isso tem impacto. E a forma como você fala também vai transmitir confiança para quem está te ouvindo, contextualizando com a Confiax. Aí ficou bom, né, Albert? Aí sim, Aí sim, né? pode confiar. Pode confiar que a pessoa fala bem, né? Agora, tem umas estratégias legais aí na comunicação, sabe? Você construir seu assunto contando cases de sucesso. Ou seja, eu tive um cliente igual a você, que eu fiz isso, aconteceu isso e deu isso. Uhum. Olha que maravilha, a pessoa já se imagina. Ela se identifica um pouco, É, né? aí falou, ah, é legal, cara, então vamos fazer isso aí, porque meu caso é isso aí também. Transmitiu confiança. Então, o americano já deu até um nome para isso, que chama storytelling, né? Uhum. Ah, É o poder de uma boa história, de um exemplo, né, bem contado. Aí vem os gatilhos mentais. Tudo isso está relacionado à comunicação. Então, a comunicação, ela transmite sinais que geram percepções. Percepções. E o ser humano, ele sente o outro ser humano. Sente. Então, se você fala bem, a pessoa sente que pode confiar em você. Legal demais. Rodrigo, eu queria que você desse uma dica. Hoje eu vejo muitas pessoas, né? Na faculdade, na escola, no trabalho, quando tem que apresentar alguma Sim. coisa, fazer uma apresentação de um produto, do trabalho da faculdade, elas costumam travar, bloquear, sabe? Esquecer, dar um branco. Quais são as técnicas para não passar por isso? Eu já vi inúmeras pessoas na faculdade mesmo, eu fui apresentar tal tema, me preparei para aquele tema, até decorei, né, aquele determinado assunto para eu não passar vergonha. E chegou no momento, me deu um bloqueio, um branco. Vi aquela multidão É. às vezes é e exatamente naquele momento que a pessoa olha pro público é, e aí trava. dá aquela travada. Por isso que a pessoa começa a olhar pra cima, que nem você falou também, né? Só que daí olha pra cima e dá outro branco O também. negócio só vai complicando, né? Exatamente. Então, assim, qual técnica aí que você acha assim mais fácil, né, para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, para vencer esse bloqueio? O Elbert, Léo, web espectadores, não tem mágica e nem milagre. Tem Uhum. treinamento, conhecimento. Então, essa pessoa que está travando, que está dando branco, que está entrando em pânico, ela precisa, primeiro, conhecer as técnicas de oratória, treinar a aplicação das técnicas de oratória, para se sentir confiante para falar. Porque quando nós somos submetidos a uma situação para a qual nós não estamos preparados, a tendência é a gente sair fora. Uhum. Me coloca agora para saltar de paraquedas aí. Eu não vou saltar. Eu não sei como é que puxa a cordinha, como é que controla É. para eu poder, né, chegar lá no chão e não quebrar a perna, não bater num poste, numa árvore, né, num prédio. Eu não vou saltar de paraquedas agora, não. Oratória é saltar para a frente do público. Entendeu? Eu não entro numa caverna escura. Eu não sei o que tem dentro dela. E às vezes a oratória é uma caverna escura. Então, primeiro, vamos iluminar a mente dessa pessoa com o conhecimento das técnicas. Colocar ela para treinar, fazer um motivacional nela, né? De que ela consegue, que ela domina o assunto. Então, o meu trabalho é muito motivacional também. A pessoa chega lá com medo e ela tem que sair com coragem de falar. Mas é uma coragem respaldada pelo conhecimento, pelo treinamento. É um processo de aprendizagem. Eu não vendo varinha na cabeça de ninguém. Não vendo, não tem como, gente. Então Eu vamos sou deixar claro professor, aqui. sou professor, é método. Método.
Bacana demais. E acho que é um excelente momento para a gente falar também da Garante, né? A Garante que é uma das patrocinadoras do Pode Confiax. A Garante está com várias novidades, eles estão lançando novos planos, novas taxas, processo de biometria facial, taxa de setup diretamente no sistema. Então, vários planos para poder ajudar vocês. Análises pré-aprovadas, uma grande novidade que a Garante está desenvolvendo no mercado hoje. E tudo isso à sua disposição. Só procurar aí os perfis da Garante, procurar os nossos contatos, ok? E é isso, né? Garante. Temos aí Garante. Uniconfiax também, tá até aqui na tela, ó. Uniconfiax é a nossa plataforma de ensino aí da rede Confiax, né? Então, para quem é parceiro, já tem acesso aí a inúmeros conteúdos na nossa plataforma. Conteúdos aí sobre o nosso sistema, sobre questão do sinistro, pré-sinistro, dicas comerciais. Então, assim, um mundo de conteúdos para você imobiliária. Se você ainda não tem acesso, ó, acesse todos os dados estão aqui na descrição do nosso vídeo, mas também você pode acessar, acionar aí o seu gestor de contas. E o mais importante que eu esqueci de falar, Herbert, a Garante está com o melhor comissionamento do mercado. Então, procurem por essa oportunidade para vocês rentabilizarem ainda mais a carteira de locação de vocês, podendo crescer essa carteira de forma saudável, sem que os problemas cresçam junto. Afinal de contas, a Garante tem assistência jurídica completa e totalmente gratuita para vocês. Mais informações, www.garante.com.br. Bom, e muita gente fala de dicção, né? Mas, afinal, o que é a dicção e como que ela impacta na assertividade na comunicação? Dicção é movimento de boca. Voz é o som que sai da garganta. Então, isso aqui é voz, ó. Na hora que eu falo abacaxi, o bacaxi é fala, é dicção. É dicção. Então, a voz e a dicção é a construção do pensamento. Então, você sabe o que você vai oferecer para o público, para o seu provável futuro cliente. Então, você vai ter que falar com uma voz que combine com você, uma voz com uma boa sonoridade e uma dicção precisa e clara. Se o aluno não tem isso, aí entra o meu diploma de fonoaudiólogo com mais força ainda, porque eu ensino para esse aluno exercícios para melhorar a dicção, movimento de boca e também melhorar a voz. Tem gente que às vezes fala com voz anasalada, né, Léo? Fala assim, ô voz infantilizada, né? Vai prejudicar a venda, né? Uma voz dessa, não vai? Muito. Então, como é que você vai confiar numa pessoa com uma voz dessa? Agora, então, dá para trabalhar isso? Dá. A fonoaudiologia está aí, dá para você trabalhar a flexibilidade vocal da pessoa e mudar a voz dela. Eu acho muito bacana do fonoaudiologia que existem formas de você projetar a voz em lugares diferentes, né? Sim. Então, Igual eu fiz aqui agora. exatamente o que você fez. E quando eu estudava música, eu via as pessoas saindo da aula de canto, e uma coisa que eu achava maravilhoso era nas alternativas que você tem de projetar a voz nas diferentes partes do crânio, né? Tem gente que projeta a voz aqui, tem gente que já vai projetar a voz mais aqui no nariz, tem gente que já vai projetar a voz aqui atrás no crânio. Então tem gente que consegue fazer uma projeção de voz assim, e cada uma delas vai mudar. Porque a voz que a gente ouve, né, é uma voz que a gente está ouvindo ela ressoando dentro do nosso crânio, mas a voz Isso. que a pessoa ouve de fora é totalmente diferente. Por isso que geralmente quando a gente se grava e a gente se ouve falando, a gente causa uma certa estranheza, porque não Uhum. parece a nossa voz, né? Legal, Léo. Nós temos, moral da história, nós temos várias vozes, né? Exatamente. Nós temos a nossa voz, que por exemplo, eu estou falando aqui, minha voz está retumbando por dentro dos ossos do meu crânio, mas também está saindo da minha boca. Então eu escuto via óssea e via aérea. Vocês dois, né, o nosso assistente aqui, está ouvindo só via aérea. Quem está nos ouvindo em casa tem um eletrônico ali no meio. Sim. Ou em casa, ou no trabalho, ou no trânsito, onde seja. Ou na beira da praia, né? Melhor ainda. Tem um eletrônico. Quando você grava uma voz de WhatsApp, a sua voz é comprimida para entrar dentro do celular e ela sai num alto-falante desse tamanhozinho aqui, ó. Sim. Não tem como só ser sua voz, não? Uhum. Eu tenho aluno, quando eu falo isso, fala, ainda bem, professor, porque eu não gosto da minha voz no WhatsApp. Falei, mas ela é uma voz comprimida.
E quando você fala no auditório com o microfone, é a sua voz saindo no alto-falante do auditório, que tem uma acústica. Tem uma Uhum. acústica. Então, nós temos várias vozes, mas a que a gente mais utiliza é a voz social. É a voz que você está me ouvindo aí, que não é a mesma que eu estou ouvindo dentro da minha cabeça aqui. Então, tem uma coisa meio filosófica nisso. A minha voz é só minha. Ninguém vai entrar dentro dos ossos do meu crânio para sentir o retumbar ósseo da minha voz. Então, a minha voz é só minha, a sua voz é só sua, Léo, a sua é só sua, Elton. Entendeu? Aham. Isso é uma coisa que nos deixa até um pouco preocupado. Eu gostaria de saber como é que as pessoas me ouvem. Eu já tive essa Aí, não, dúvida. aí você vai num estúdio, então, desses assim, Full HD, Aham. grava a sua voz para ver se você consegue captá-la da forma mais pura possível. Aí você escuta. Então, aquela é a voz que as pessoas te ouvem. Sem a reverberação também, né? Porque numa sala com Pois é, nossa pois é. voz reverbera e isso já muda a qualidade do som também. Mas eu pergunto para os meus alunos, sabe? Pergunto para vocês aqui agora. A minha voz combina comigo? Com demais. certeza. Então, pronto. É isso. Então, tô tranquilo. Sim. Tô tranquilo. O que não pode é uma coisa muito Eu tive um aluno que ele tinha a voz anasalada assim, ó. E ele, dentro da cabeça dele, o retumbar ósseo da voz dele, mascarava a voz anasalada que as pessoas ouviam. Aí eu gravei ele no meu celular com um silêncio, fiz tipo um estúdio ali, Aham. gravei a voz dele no meu celular. Ele ouviu, ele falou que meu celular estava estragado. Aí eu gravei na sequência a minha voz. Aí ele falou, mas a sua tá boa. Aí deu vontade de falar assim, então quem tá estragado? Eu não falei, não, né? Vamos com calma. Mas assim, é interessante isso, né? Ele tinha a voz anasalada mascarada pela voz óssea dele. Sim. E aí, o resultado final era uma voz que não era anasalada dentro da cabeça dele. Mas quando saía, era. Muito Isso curioso. é complexo. Sim. E tem uma coisa legal nisso também. Às vezes, por exemplo, quando meu pai era mais novo, e eu morava na casa dos meus pais, e tinha telefone fixo, quando atendia o telefone, porque hoje em dia tem mais, né, velho? Sim. Eu não tenho na minha casa, você tem? Não tenho Ué, mais. não tem telefone fixo, velho? Só tem quem pega aqueles pacotes de internet que tem TV. Não, mas só eu, tem com eu peguei uma não tem agora mais. essa semana, eu já falei pro cara, eu falei assim aqui, eu não quero telefone Pode tirar fixo, não, fora. pode tirar, mas é o mesmo preço. Né? Fica aí esse número aí, se um dia você quiser, você põe. Fica aí. Falei, não, pode tirar, mas não fica mais barato. Então, Qual que é o sentido só de ficar? mas moral da história, eu atendia telefone lá em casa, as pessoas do outro lado ficavam em dúvida se era eu ou meu pai que atendeu. Por quê? Porque a anatomia manda muito. O meu rosto é parecido com o rosto do meu pai. Entendeu? Aí é aquele negócio, o violão tem som parecido com o outro violão. Um piano tem um som parecido com outro piano. Né? E você não pode querer que um piano tenha um som de violão. Então, a anatomia de uma pessoa, de um instrumento musical, vai dar uma qualidade de som que é mais ou menos dentro daquilo ali. Que a gente geralmente chama de timbre, né? Então cada ser humano tem seu timbre de acordo com o arcabouço que a pessoa tem aqui no rosto, o tamanho da corda vocal, etc. Uhum. Aí a gente, no tratamento fonoaudiológico, a gente vê o que a gente consegue mexer nisso aí. Mas vai acabar esbarrando num limite anatômico. Sim. Não tem jeito. Não tem jeito. Como é que você vai querer? Não, eu quero som de piano, mas eu quero é violão, velho. Sim, ou a pessoa Tem com a voz jeito, muito fina, querer ter uma voz mais grave. Ué. Você Aí, consegue, você tem um determinado nível que você consegue colocar grave na sua voz. por isso é que no cantor lírico você faz aquela classificação, né? Soprano, Isso. contralto, baixo, para você barítono, pra você ver onde que a pessoa tá ali. Legal. Sim. Rodrigo, você tem mentorias coletivas também? Sim. Como é que funcionam essas mentorias? E também uma outra pergunta. Como que um gestor comercial pode aplicar a sua mentoria coletiva, né, ali com outras pessoas, aplicando na sua equipe, né? Para testar as pessoas, para poder treiná-las, né, de uma maneira mais efetiva, Uhum. para contribuir na oratória ali do coletivo. Pois é, ele pode me contratar para eu dar aula. Mas assim, Eu uma dar aula para a dica equipe apenas. dele, não, Léo? Então, Bem melhor, né? bem melhor. Melhor do que a dica só. Mas, Albert, existe a possibilidade. A marca pessoal dele. Não, mas existe a possibilidade. Hoje em dia está muito assim. Eu tive um aluno que a empresa pagou o curso dele comigo. Aham. E ele, assim, uma das contrapartidas, a empresa falou assim, você presta atenção nesse curso, que você vai multiplicar o que você está aprendendo com o restante da equipe.
Então, o programa na empresa chama Programa Multiplicar. Ou seja, eu vou pagar um curso para você, pode escolher, mas depois você vem aqui e ensina o pessoal. Legal, Muito bacana. legal. Iniciativa Legal. sensacional. Seria melhor levar o professor, Sim. que o professor é original. Mas assim, dá para Até porque as pessoas têm as suas peculiaridades, que você falou, né? Cada caso é um caso diferente. Uma pessoa que tem que estudar mais a projeção da voz, outra pessoa que tem que, por exemplo, tirar a voz anasalada, outra pessoa que vai ter que lidar mais com os gestos que ela vai ter que fazer, né? E a pessoa que vai ver uma aula só sua ali, ela não vai conseguir pegar tudo isso, né? Sim. O negócio é o seguinte, eu tenho lá no meu instituto, que nós somos vizinhos aqui, né? Sim. Nossa, eu tenho lá no meu instituto, se vocês quiserem lá tomar um café comigo, é um prazer recebê-los. Temos, com certeza. Eu tenho lá, eu atendo até no máximo 12 pessoas. As minhas turmas são reduzidas para eu dar uma assistência personalizada para cada Pra um. garantir a qualidade. E aí eu tenho cursos intensivos / imersivos, que é uma imersão de 12 horas. 3 noites de 4 horas ou um final de semana, sexta à noite, sábado, manhã e tarde. Tá para acontecer agora. A turma, né, de setembro / outubro. Ok. E eu tenho curso de 32 horas. 32 horas. O aluno assiste às minhas videoaulas e ele vai lá para eu dar uma geral na teoria rápida, mas principalmente usar o tempo dessas 32 horas para a prática. Aí eu tenho várias práticas de fala. Eu começo com o pitch pessoal, depois eu passo para o pitch profissional, aí aumentando o tempo, porque o primeiro ele fala 1 minuto e meio, depois ele fala 3, depois ele fala 7 a 10. Depois eu faço um debate. Igual o debate presidencial, né? Debate. Eu pego o tema polêmico, um defende o sim, o outro defende o não. Então eu crio situações de fala e vou avaliando o aluno. E vou avaliando. Então ele sai lá do meu treinamento falador. Falador. Ele pode até sair na dele, tá? Sabe, porque tem gente que tem a psicologia mais introvertida. Eu falo assim, você não precisa deixar de ser na sua. Tem gente que é na dela, gente. E tem gente que é tipo o Léo, assim, entendeu? O Léo, para ele ficar calado, eu também, Léo. Eu também. Nós somos mais extrovertidos. Talvez o Elbert, né, o nosso colega aqui, seja mais introvertido. Mas na hora que tiver que falar, você tem que ter instalado em você um botão aqui chamado modo falador, né? Sim. Ou seja, no fundo, você tem que ser ambivertido. Mas só que se você puxa para o introvertido, ok. Se você puxa para o extrovertido, ok. Mas você é que decide o que você vai ser. Na realidade, meu botão é ao contrário, né? O botão é só o mute. Porque eu tô falando, aí eu, no momento, eu tenho que desligar. Beleza. Pra mutar. Isso aí. Isso aí. Bom, Rodrigo, como você tem um curso que ensina como enfrentar o medo de se apresentar em público e como cativa as pessoas através da comunicação, né? Esse curso. Como é esse curso, as aulas, o que de fato a gente aprenderia se a gente se inscrevesse nesse curso? E eu queria que você falasse um pouquinho da IBRO também. Do IBRO. Do IBRO. Do Instituto. Do Instituto Isso. Brasileiro de Oratória, né? Beleza, Instituto Brasileiro de Oratória. Não, primeiro falar do Instituto, né? Eu criei ele em 2017. Eu comecei a dar aula bem antes. Mas aí, por uma estratégia de marketing, eu criei o Instituto Brasileiro de Oratória. Porque, por exemplo, uma multinacional não quer comprar o professor Rodrigo, quer comprar o Instituto Brasileiro de Oratória. Fala que não é. Mas o Instituto Brasileiro de Oratória sou eu. Você tá entendendo? Sou eu, Eu que vou lá, eu sou o presidente, fundador e idealizador, né, principal professor. Agora é que eu estou formando uma equipe de professores, fonoaudiólogos, para replicar o meu método. Eu estou treinando esses fonoaudiólogos, porque uma hora a minha agenda não vai permitir mais, né? Uma hora ela vai encher. Feliz, né? Falei, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, gente? Amém. Se Deus quiser. Então, assim, uma hora a agenda vai encher, aí eu vou precisar de jeito. Então, eu estou numa fase do Instituto nesse sentido. Então, o Instituto Brasileiro de Oratório surgiu em 2017. Uma estratégia de marketing, beleza. E lá eu realizo os meus treinamentos em grupo, 12 horas, 32 horas, mentoria individual. Já gravei tudo que eu ensino e comercializo minhas videoaulas. Tem aluno que compra as minhas videoaulas, ganha apostila, junto com a videoaula, e 1h30 de mentoria comigo. Eu tenho esse produto, vamos dizer assim. Produto. E tem os cursos de 12, 32 horas. E o que o aluno aprende? 3 grandes pilares. Expressão corporal, desenvolvimento de raciocínio e inteligência emocional.
Então, o meu curso eu dou um bloco teórico para começar de expressão corporal. Entre o expressão corporal e desenvolvimento de raciocínio, dinâmica de fala. Uhum. Põe o aluno para falar, e filma ele falando e dou feedback. Beleza, vamos para o outro bloco teórico. Acabei o bloco teórico, outra dinâmica de fala. Aí eu peço ao aluno para ver a filmagem dele que ele fez a primeira vez. Viu aí o que você tem que melhorar? Então vai lá de novo. Beleza, aí vamos para o terceiro bloco teórico. Acabou o terceiro bloco teórico, inteligência emocional. Aí, terceira dinâmica de fala. Assiste a segunda, vê o que precisa e vamos para a terceira. Gente, oratória é esporte, ó. Esporte é repetição. Para eu conseguir chutar uma bola no ângulo, né, treinado pelo Messi, eu vou ter que repetir. Para eu aprender a saltar de paraquedas sozinho, eu vou ter que saltar com o instrutor umas 5 vezes, eu vou ter que ter uma aula teórica, eu vou ter que comprar um altímetro. Aí, na 7ª vez, talvez, eu salto sozinho. Aham. E se der tudo certo, na 8ª vez, eu vou querer saltar de alturas maiores. O mais desafiador É. do salto de paraquedas é você ter que dobrar o seu próprio paraquedas, né? Esse é o Pois é. momento mais desafiador, porque se você erra a dobra do paraquedas, Você já saltou? já saltei. Aí, ó, tá vendo? Você Mas eu gosta... não dobrei o É por paraquedas. isso que você gosta de oratória. Esse oratória é esporte radical. Eu gosto E se de você muito dobra disso. errado, ele não abre, não? Não abre, não abre. Você tem que fazer a dobra do paraquedas certinho, porque senão pode dar algum problema lá na hora de ele abrir errado. Pode dar ruim, né? Então eu fui com o instrutor, eu saltei com o instrutor quando eu fiz salto de paraquedas. Mas Aqui em BH mesmo? Não, eu fiz em Garopaba, em Santa Catarina. Você é de lá? Sou do Rio Grande do Sul. Você tem um jeitinho de lá mesmo. Sou do Rio O Grande do Sul. sotaque dele é nítido. Aqui, Porque ele tem um jeitinho de lá mesmo. né? aqui em Belo Horizonte é clássico. Eu vou em qualquer lugar pedir alguma coisa numa loja, assim, eu termino de falar, a pessoa olha pra mim e fala assim, sem nada que não, né? Isso é comunicação, né, Léo? Exato. Isso é Eu comunicação. considero que é porque a minha comunicação ela é clara e ela dá esses sinais, né? Exatamente. E outra coisa, tem aí nesse processo aí uma coisa chamada sotaque. Sotaque, Exato. total. O William Bonner não tem sotaque, né? Ele apresenta o Jornal Essa era a minha Nacional Sim. sem sotaque. Você não sabe de onde que ele é e onde que ele nasceu. E eu estudei a biografia dele. Ele nasceu no interior de São Paulo, foi criado no Rio. E ele não fala porta e nem porteiro. testa. Exato. Sim. Por quê? Porque ele tirou. É possível você tirar da sua fala o sotaque. É só você identificar. Se eu falar porta, Aham. vai entregar que eu sou de Varginha. Sim. Então eu não vou falar, eu vou falar porta e eu vou falar Varginha. É o Porque que aqui em Belo Horizonte e no Brasil inteiro é aceito assim para ser uma linguagem mais global. Uhum. Então, na hora que a gente começa a ter uma repercussão mais nacional, vale a pena tirar o sotaque. para as pessoas, para algumas pessoas não deixarem de se identificar, né? Da mesma forma que a Exatamente. gente se identifica pelo sotaque, uma pessoa que é de fora vai saber que aquela pessoa não é do seu lugar. Então aquilo ali pode quebrar uma afinidade, vamos dizer assim, né? Exatamente. E outra coisa, né? Se muito sotaque pode gerar um ruído, né? A pessoa vai ficar mais ligada no seu jeito de falar do que no que você está Ou às transmitindo. vezes não pode nem entender, né? Agora, olha que interessante. Eu tive um aluno uma vez que é vendedor. Vendedor, representante comercial, e vendia algo parecido com o que vocês vendem. Ele vendia seguro de vida. Aham. Vocês vendem também? Também Sim. vendemos também. Pois é. E ele atendia o Mato Grosso. E ele é mineiro. E ele tinha um sotaque assim, mineirinho carregado. E o pessoal recebia ele lá para escutar o mineirinho falar. Então isso abria portas. E ele vendia. Então, na hora que eu fui dar aula para ele, falei desse negócio de sotaque, ele falou, professor Rodrigo, eu não posso perder esse meu sotaque, não. Já Isso é que gera receita para mim, Aham. porque eu sou zoado, mas eu vendo. Entendeu? Sim. Eu sou zoado, mas eu vendo. Não estou importando com esse negócio de bullying, não. O importante é o dinheiro na conta. Eu crio um certo rapport sempre por essa questão do sotaque, né? O sotaque, ele dá essa porta de abertura para você falar com a pessoa, para você criar alguma afinidade, para a pessoa saber de onde é que você veio, para você entender da pessoa. Acaba que cria um motivo de diálogo. Já é uma quebra ali beleza. vamos dizer assim, na Quebra-gelo. É o quebra-gelo, exatamente. É um quebra-gelo. Abertura, né? Porta de É um entrada. motivo de conversa. Exatamente. É o primeiro assunto, né? É. Rodrigo, você recebe ali, você comentou aí do seu aluno que é representante comercial. Tem alguma área de atuação que é assim, dos seus alunos, advogado ou próprio setor comercial, que você recebe mais alunos?
Tem. De uma área Tem, mas o específica? que eu fiz, o Elbert? Eu não nichei. Aham. Porque eu poderia ser professor de oratória para concurseiros em momento de prova oral. Eu só vou atender concurseiro de prova oral. Tem, Super tem nichado. uma pessoa no Brasil que faz isso. Ela só treina candidato à prova oral. Ok. Mas eu não quis fazer isso, não, Elvis. Eu deixei solto, aberto, Uhum. por enquanto. Talvez eu mude de estratégia no futuro, quem sabe. Eu vou ser professor de oratória só para YouTubers. Professor de oratória para advogados. Professor de oratória para médicos. Mas, por enquanto, eu atendo um médico, aí depois entra um advogado, aí depois entra uma pessoa que não tenha nem a quinta série feita, não tem estudo nenhum, assim, do ponto de vista formal, mas foi para o comércio, ganhou muito dinheiro e hoje em dia é dono de uma rede de lojas aí, está milionário e agora ele tem que palestrar para contar a história dele. Como é que ele venceu na vida no comércio. E ele virou palestrante. E ele não está acostumado a ter apostila, professor dando aula, sabe aquela aula de teoria, 1 hora e meia? Não tá Sim. O acostumado com a cara assim, como é dinâmica. que segura o microfone aí, professor? Como é que faz isso? Como é que eu organizo? Como é que eu começo? Eu tenho aluno que não consegue nem ficar sentado, Léo. O aluno, eu dou aula para ele em pé. Porque o cara, às vezes, ele tá ali, ó, o que eu tenho que fazer? Me explica aí. E eu vou conversando, mas senta um pouco. Eu falei, não, você tá não, me explica aí. O cara tem paciência nem de ficar sentado para assistir a aula. Então, a gente tem que ser flexível. É. Mas em relação às profissões, se eu puder citar, o que mais aparece para mim? Advogado, garantido. Pra fazer sustentação oral, né? Tudo, para sustentação oral, despacho, audiência, reunião com o cliente. É tudo, cara. Uhum. Se você tirar a comunicação oral de um advogado, você mata ele, ué, profissionalmente. Não é não? Uma coisa é você quebrar a perna do Messi. É. Então o negócio é o seguinte, advogado, médico está aparecendo muito, porque ele fala em reunião clínica, congresso, às vezes ele é gestor de hospital, né? Ele tem equipe, ele é líder de uma clínica. Por falar em líder, tem aparecido muitos executivos de multinacional. O cara, ele é demandado demais, ele tem que reportar à diretoria e ele tem os liderados dele. E ele ainda tem que lidar com o cliente, né? Os Sim. complicados, né? Porque os É. que não são complicados, a equipe dele resolve. Exato. Então, olha só, executivos de multinacional, advogados, médicos, empreendedores, que têm equipe, têm empresa, gente que são mais. E pessoas que são mais introvertidas. Que às vezes chega à conclusão de que tem que aprender a falar. Pô, falar, tem que aprender, tem que falar. Se eu não falar, eu não cresço. Quem não fala é uma lâmpada apagada, não é não? Uhum. Sim. A pessoa vai numa festa, ela não fala nada, cara. Acabou a festa, foi embora, cadê? É. Ó, ela foi na festa? Eu não vi ela, não. Ó, mas não falou. Ô, gente, eu tenho uma história para contar para vocês. Um aluno que ele me procurou quase chorando, cara. Que falou, professor Rodrigo, eu não preciso de dinheiro, não. Meu pai deixou um tanto de coisa para mim, eu fico só administrando imóvel, entendeu? O negócio é que eu tô querendo arrumar uma namorada. Ele falou assim para mim: eu vou nos restaurantes com meus amigos e todo mundo casando, arrumando namorada e eu não falo nada, cara. Não falo nada. Como é que eu vou, né? Chegar numa menina, por exemplo. Não chamo, ninguém olha para mim. Treinei ele. Sigo ele no Instagram. Casou, já tá com 2 filhos. Que Aí, ó. maravilha. Esse é o melhor Não é tempo. só Depois de profissionalmente, oratória. não. Aí toda vez que ele posta uma foto da família, eu vou lá e dou uma curtida. Dá uma curtida, né? Ele sabe por que eu curti. Pô. E trouxe essa esposa, namorada, em quantos dias? Uai, aí não, aí ele fez o curso, aí ele começou a ficar atento, a instalar o modo falador. Sim. Teve todo um processo, Porque né? você joga um assunto na mesa aqui, É. entendeu? Você tem que ficar esperto aí. Vamos falar de quê aqui? Vamos falar de quê? Você tem que ter condição de desenvolver o assunto aqui. Porque esse negócio de se deixar de ser tímido, você precisa de coragem, não é não? Sim. Você tem que ter coragem para abrir a boca e falar alguma coisa. Uhum. Se você não tem coragem e ousadia, você não põe sua opinião. E você só tem coragem se algum dia você teve medo, né? Porque a coragem é É, o ato de enfrentar o medo que você tem, né? É. Superar o medo que você tem. Isso é o que gera coragem, né? E tem o outro lado também, né? Eu recebo aluno também que é extrovertido demais, né? Aí na hora que vai falar, às vezes a pessoa não. Pega pelo excesso. Ela tem dificuldade de pisar no acelerador, ou pisar no freio, ou tirar o pé do acelerador, buscar uma certa tranquilidade, Uhum. deixar um pouco a agitação mental de lado para colocar as técnicas.
A tranquilidade ajuda na performance. Olha que interessante, às vezes a pessoa que é tímida ou introvertida, no final de um treinamento assim de oratória, essa pessoa aprende a falar mais rápido e melhor, mais rápido do que a extrovertida. Por quê? Porque ela se solta com mais controle e a extrovertida, nós temos que frear um pouquinho ela primeiro. Sim. E às vezes esse processo de frear não é tão simples assim. É verdade. Eu tive um aluno que falou que ia tomar até um remedinho para acalmar. Sabe, que ele falou que ele tinha TDAH, Aham. muito agitado, não sei o quê. Pá. E aí falou, professor, eu vou tomar. Aí eu volto aqui, a gente continua o treinamento. E melhorou mesmo, porque o medicamento ajuda a pessoa a focar, né? Sim. Exatamente. Então, você vê como é que o ser humano é complexo, né, gente? Então, eu como professor, eu tenho que olhar para o meu aluno de forma sistêmica, global. É um ser humano que está na minha frente. Então, tem hora que uns têm que fazer até terapia. Ué. E como é que tem sido para você, nesses anos todos de carreira, eh, ver uma pessoa que era super tímida, tinha problemas na fala, aí de repente você vê ela lá, ó, dando palestra, É, sabe, dando consultoria, se apresentando melhor. Como é que é isso para você? isso é muito gratificante. Tanto que no meu canal do YouTube tem mais de 70 depoimentos de vídeo. Depois, se quiser, pode ir lá, digita Vamos linkar depoimento. aqui na É, descrição. e no meu canal, no Google, tem quase 300 depoimentos escritos. Então, quando eu tô meio baixo astral, duvidando se o meu curso vale a pena mesmo, né? A Continuar. síndrome do impostor. É, quando eu tô meio assim, quer dizer o que eu faço? Eu escuto os depoimentos dos meus alunos, assisto uns vídeos lá, tal, vejo os depoimentos e falo, até que meu curso parece que dá resultado mesmo, né? E deu, né? Ué, deu. Às vezes você também precisa da prova social, né? Eu tive É. uma aluna recentemente, não vou mencionar nomes não para ser discreto, mas se ela tá vendo esse podcast, ela sabe que é ela. O chefe dela prontinho para promover ela, para sair da área operacional e virar líder de outros operadores. Só que ela não conseguia falar. Porque para virar líder, ela tem que instruir a equipe, né? Que ela vai liderar. Sim. E ela muito tímida, muito medrosa, assim, muito insegura. Ela falou: Não, professor Rodrigo, será que o seu curso vai me ajudar? Eu falei: Só fazendo. Vamos fazer. Terminou o curso, 15 dias depois me mandou um zap. Até mostro para vocês aí, tá ali. Falando assim, professor Rodrigo, fui promovida. Porque ela mostrou para o chefe dela que agora ela tem condição de falar. Que bacana. Dobrou o salário dela, virou líder na empresa. Ela tinha 12 anos de empresa na área de operação. Ela é uma excelente operadora. Só que a empresa estava precisando de alguém para liderar outro time de operação. Uhum. E falou: vai você. Ela: não vou. Aí ela fez o curso de oratória e agora ela é líder. Sensacional. Tá vendo? A liderança é isso, gente. Eu tô me especializando muito nisso. A comunicação do líder. Porque a pessoa vira líder, ela tem que ter várias habilidades desenvolvidas, dentre elas, uma das principais é a comunicação. E a comunicação não violenta também, que é E um que aí é outro tema tópico, né, Léo? muito bom Outro também. tópico que é você saber, né, falar o que você está observando sem julgamento, Isso. Uhum. falar o que você está sentindo com aquilo, a sua necessidade, fazer um pedido. Exatamente. Exemplo rápido. Eu tenho um aluno que está chegando muito atrasado nas minhas aulas. Aí eu olho para ele e falo assim: Ô Elbert, eu estou observando, já é a terceira aula. Nossa, que a gente marca 2h30, você chega 10 para as 3. Você sabe que isso me deixa muito ansioso? Porque eu tenho um conteúdo para te passar. Quando você atrasa, eu vou ter que ou correr com o conteúdo Uhum. ou te entregar menos. Porque na sequência eu tenho outro aluno. Meu horário aqui é todo cronometrado. Então, assim, eu sinto a necessidade de você chegar no horário. Será que você consegue, a partir da quarta aula, chegar no horário? Ou você quer que eu te ajude mudando o horário? Vamos oficializar as 3. Eu mudo a minha agenda aqui, você chega. Sensacional. Tá vendo? Ó, eu falei o que eu estou observando, sem emitir julgamento. Aham. Sim. Falei da minha necessidade, do meu sentimento. Eu fico sentimento. ansioso, velho. Porque eu não Que é um consigo. fato, né? Mas é, ué. Eu tenho 1h30 Não para te mentiu. entregar, eu consigo te entregar em 50 Sim, minutos. se atrasa, você já começa a pensar nos outros alunos, como Ah. você vai fazer. Aí eu falo da minha necessidade. Falo assim, eu tenho a necessidade de você chegar na hora. E eu faço o pedido e ainda colocando empatia nesse pedido. Falando assim, como é que eu posso te ajudar? Isso é o típico da comunicação não violenta, cujo símbolo é uma girafa, Exato. porque a girafa tem o Maior maior coração. coração, né, de mamíferos no Sim. planeta Terra. Sim.
Eu Isso gosto aí. muito do Marshall Rosenberg e da Isso aí. comunicação não violenta, Pode que me acessar esse. ajudou muito numa etapa muito importante, que foi exatamente essa, onde eu estava fazendo a transição de uma carreira para a liderança e eu precisava fazer essa gestão de conflito entre as pessoas da equipe. Só que eu, como uma pessoa que fala muito e muito enérgica, às vezes eu pecava nessa entrega. Então, esses 4 passos da comunicação não violenta me Te ajudou. ajudaram demais a conseguir entregar o que eu realmente estava sentindo e um pedido que fosse claro e que não fosse um não pedido também, né? Que isso também tem na comunicação não violenta, né? Uma coisa é a pessoa tá falando alto lá e você fala assim, ô, cala a boca. Outra coisa é você falar assim, ó, você tem como falar num tom de voz um pouco mais moderado? Que o cala a boca é um não pedido, né? Então a gente vai aprendendo essas é. coisas e realmente ajuda demais na Chama essa comunicação. pessoa para conversar e fala com ela. Ó, eu estou Exatamente. observando que você tem um tom de voz muito alto. Isso daí, qual que é o sentimento que gera? Gera em mim um sentimento assim de que você pode realmente estar incomodando os demais. Um sentimento assim de parece que falta de controle do ambiente de trabalho. Sim. Aí vamos para a necessidade. Então, como o nosso local de trabalho é todo aberto, vale a pena você controlar, né? Nós temos essa necessidade, cada um controlar o seu tom de voz. Eu posso te pedir para você ficar atento a isso? Ou você quer que eu te mude de lugar? É isso aí. Mas é isso aí mesmo. Rodrigo, estamos chegando aí na reta final do nosso episódio. Quero te agradecer a presença aqui, em nome da Confiax, da Garante. Foi enriquecedor para todos nós, tenho certeza disso. Deixa o espaço aqui, a sua câmera, para você deixar seu recado final, suas redes sociais, como é que eu faço para te encontrar, como é que eu faço para comprar seu curso. Opa! Não, mas me encontrar não é difícil não, né? Eu quero primeiro agradecer, né, Léo, você, o Elbert, pelo convite, agradecer também o gestor comercial aqui do podcast, que está viajando hoje, O né? Felipe está O viajando Felipe, então hoje, manda um abraço para ele. Espero voltar aqui para ter a oportunidade com também de certeza. trocar uma ideia com ele. E eu falo para você, web espectador que está do outro lado, que falar melhor é treino. Treinar o quê? As técnicas de oratória que eu ensino. Revelei algumas nesse episódio aqui do Pod Confiax. Então, filmadora você tem aí com você. Cadeira vazia para você imaginar pessoas sentadas nela, você tem também. Até espelho você tem em casa para falar na frente dele. Então, treine a sua oratória sozinho, em casa. Filme você falando, utilizando as técnicas de oratória que eu ensino. Então, você sozinho consegue aprender a falar melhor. Precisando da minha ajuda, estou a um clique de você. Meu Instagram é o Falar Melhor, meu site é o Falar Melhor. Lá no meu site, no rodapé, tem o link para todas as minhas redes sociais. Até TikTok eu tô, mas não é para fazer dancinha, é para dar dica de oratória, né? Então o negócio é o seguinte: vamos treinar, faça parte do grupo de mais de 15 mil alunos transformados em excelentes comunicadores. Existe uma coisa que chama transformação por meio do conhecimento. Eu sou professor, a minha missão é ajudar o meu aluno a falar melhor. Essa é a minha missão. Por isso é que eu faço, sabe, o Elbert? Às vezes eu faço palestras gratuitas. Venho num podcast desse, você sabe, de forma gratuita. Porque eu venho aqui com a minha missão de educador. Sim. De quem assistir esse Pod Confiax aqui, eu estou ajudando essa pessoa a melhorar a vida dela. Independente de me pagar alguma coisa. Agora, precisando de mim, estamos aí, ué. É isso aí. Aí tem valor, né? Tem tudo certinho lá, quantas pessoas você quer treinar, né? Onde vai ser o curso, o valor é esse. Aí manda, a pessoa aprova com a diretoria, eu dou o curso. E você tem um site com essas informações, né? Tenho, falar melhor. Qual que é o site? Falar melhor. falarmelhor.com.br. Exatamente. Instagram falar melhor. E lá no site tem aquele balãozinho do WhatsApp, né? Exatamente, Manda que um já vai WhatsApp, ser minha equipe redirecionado. comercial entra. Se precisar conversar comigo, marca um horário. Nós alinhamos tudo e eu dou o treinamento. Sensacional. Muito bacana, E aí professor. muda a vida. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi uma aula enriquecedora demais, pessoalmente falando, assim, fiquei muito feliz de participar. Que bom, né? Muito obrigado Eu pela que oportunidade de estar agradeço. aqui novamente nesse lugar que me recebe sempre muito bem. E obrigado a você também, telespectador aí que está nos assistindo. Obrigado pela parceria, obrigado pela confiança. Como faz para encontrar a Garante? www.garante.com.br, no Instagram é garante.oficial
E você também pode nos achar em LinkedIn, em outros lugares também. É Nós isso aí. estamos em todas as redes sociais aí para mostrar para vocês como melhorar o processo de locação da sua imobiliária e faturar mais com as suas locações com a Garante. É isso aí. Em nome da Rede Confiax, agradeço a sua participação, agradeço por ter assistido aí até o final, né? Todas as informações para localizar aí o professor Rodrigo está na descrição aí do vídeo. Para a Rede Confiax também, Instagram, Facebook, Spotify. Para você que está nos assistindo aí no YouTube, quer nos ouvir nas plataformas de streaming, está na descrição também. Muito obrigado pela audiência, né? Deixa o seu like, compartilha, toca o sininho e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!